Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom ser recebida aí na sua casa. O Identidade só faz sentido porque juntos compartilhamos histórias reais de vida que inspiram e nos fazem refletir. A história de hoje vai falar sobre arte, criatividade e deixar muita gente de boca aberta para o talento de uma pintora brasileira que, com apenas 9 anos, terá suas obras em outubro deste ano expostas para apreciação no Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre, em Paris, na França. Ela é a Maia Veronese. O talento da menina repercutiu na internet e em muitos portais de notícias do Brasil. Vamos conhecer a talentosa pintora no próximo bloco e eu te espero. Eu me inspiro em alguns quadros no Monet, mas a maioria vem tudo da minha cabeça. A Maia sempre quis expor, né? Ela, quando começou a pintar, ela me disse uma vez que queria, que um dos sonhos dela era ter um quadro dela no mesmo lugar que o Monet tem. E aí eu falei, Maia, quem sabe um dia você vai fazer exposição em algum lugar grande, alguma galeria ou algum museu. Isso foi lá no início, a gente nem cogitava. Da Vinci, Salvador Dalí, Michelangelo, Monet, Picasso, Van Gogh são nomes de pintores estrangeiros famosos que marcaram gerações com as suas criações e quadros. Eles se tornaram populares e passaram a fazer parte do sistema educacional e cultural de países. De Da Vinci, Mona Lisa é uma obra extremamente conhecida, explorada em filmes e até em memes da internet. E acredito que Da Vinci jamais imaginaria que a tela de uma mulher de perfil, com um olhar sereno e um sorriso tímido, passaria por tantas releituras e até inspiraria roteiros cinematográficos. A arte tem essa capacidade de conectar pessoas, sentimentos, tornar o ambiente mais leve. A arte dá forma palpável às emoções, à imaginação. A pintura é expressão, é viajar sem sair do lugar. É convite a um mergulho em que ninguém perde o fôlego e sim celebra a sensação de estar vivo, de sentir e de se expressar em pinceladas. E a pintura exige dedicação, viu? Mas também é dom, é talento. E hoje o Identidade conversa com uma pintora brasileira que ganhou repercussão ao receber o convite para expor as suas obras no Carrossel do Louvre, em Paris, o museu mais famoso do mundo. E é com muita satisfação que conversamos hoje com Maia Veronese, de apenas 9 anos de idade, e acompanhada da sua mãe, a Camila Veronese. Sejam muito bem-vindas. Boa noite para vocês. Boa noite. Maia, me conta desde quando que você começou a pintar, como é que foi que você percebeu que a pintura era algo que você gostava muito? Então, com 5 anos eu pintei a minha primeira tela e eu parei. Com 7 anos eu voltei, eu pintei sapato, blusa, eu pintei um montão de coisa. Mas o que eu mais gostei mesmo foi pintar tela. Aí eu fui melhorando e melhorando cada vez mais. Que legal. E Camila, como é que você percebeu aí o diferencial das pinturas da Maia, que aos 5 anos já começou a pintar? Me diz o que você notava de diferente, de bonito. Com 5 anos ela fez uma tela e essa tela ficou muito legal, a gente tem ela até hoje aqui em casa, mas ali, naquele momento, eu não vi nenhum diferencial. Na verdade, tudo começou na pandemia, né? Quando ela tinha 7 anos e ela começou a desenhar muito bem. Ela pegava o computador e botava vídeos ensinando a desenhar e ela ia fazendo os desenhos e eu achei aqueles desenhos incríveis para a idade dela. Ali foi que eu percebi que a Maia tinha alguma coisa legal relacionada à arte. E aí a gente, quando foi terminando a pandemia, né, que a gente foi podendo sair, acabou o isolamento, ela me pediu para fazer uma aula de arte, de desenho, que ela queria aprender a desenhar. Foi ali que eu percebi que a Maia tinha um diferencial, tinha alguma coisa. Legal. E Camila, você é psicóloga e também pedagoga, né? Qual que é a importância da arte na vida e no desenvolvimento infantil?
Muito. É na arte que as crianças conseguem expressar os seus sentimentos, né? No desenho, que eu, como psicóloga, a gente trabalha bastante essa coisa do desenho na clínica, porque através do desenho a criança fala, através da arte a criança se expressa, porque a criança ela não consegue falar, né, verbalmente o que ela está sentindo. Então, ela desenha, ela brinca, ela transfere para a brincadeira e para o desenho os sentimentos dela que ela não consegue verbalizar. Então, para mim, é extremamente importante isso. E você vê isso não só na clínica, né, com seus pacientes, como psicóloga, mas também como mãe em casa com a Maia, não é isso? Sim, sim. Assim, eu não faço análise dos desenhos da Maia, né? Porque isso a gente faz no consultório, na clínica. Sim. Mas tem alguns quadros que a Maia faz que eu consigo ver exatamente o que ela está sentindo naquele momento. Ela consegue representar com clareza o que ela está sentindo, a emoção que ela está vivendo no quadro. Então, isso eu consigo ver, eu consigo falar, eu consigo demonstrar o que aconteceu por conhecer, né? Por saber exatamente aquele momento de vida dela. Tem até um quadro que representa muito isso aqui em casa, um quadro que ela fez logo depois que ela estourou na mídia, né? Então, ele representa demais o sentimento dela. E qual é o contato da Maia com a tecnologia, né, com o computador, com as redes sociais? Como é que é? Como é que é, Maia? Responder. Então, a gente limita bastante. A gente, desde pequena, a Maia não tinha acesso a computador, a celular, quando ela era menor. Ela foi ter, na verdade, ela foi ter o primeiro celular dela mesmo agora com 9 anos. Antes ela usava os telefones que davam defeito, aí a gente dava para ela poder brincar, jogar, alguma coisa assim. Mas sempre muito controlado. E quando ela era menorzinha, que a gente saía com ela, né, ia jantar, ia para alguma festa que não tinha crianças, que era uma programação mais de adulto, eu sempre levava papel, lápis, caneta, giz de cera, para ela poder ficar brincando com esse material ao invés de dar um celular para ela, né, para ela poder conseguir ficar no ambiente ali que para ela talvez não seja um ambiente interessante. Então a Maia não tinha acesso nem a computador, nem a celular. Ela foi ter, na verdade, a pandemia, né? Ela começou a ter um pouco mais de uso de celular, que na pandemia ela começou a usar o computador também, para poder pesquisar os vídeos, né? Que ela aprendia a desenhar. E até hoje a Maia é muito tranquila com isso. Tem o quê? Mas tem uma semana que você nem pega o celular, né? Que tá ali, a gente deixa ela usar à noite, por exemplo. Durante o dia eu não deixo, de manhã, à tarde. Porque tem outras coisas para fazer, então a gente deixa o celular guardadinho. E eu sempre falo com ela que à noite, depois do dever da escola, ela pode usar. Mas já tem uma semana que ele está ali desligado que ela nem pega. E a gente vai aproveitar que está falando aqui sobre o uso de tela para crianças e vai conversar com uma especialista, a Ana Lúcia Spear King, que é psicóloga, doutora em saúde mental e fundadora do Instituto Delete, Uso Consciente de Telas. Boa noite, doutora Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi. Agradeço o convite. Muito prazer estar aqui falando da Maia, esse talento de menina e pintora, tão novinha, né? É verdade, um talento. Agora, doutora, como é que o uso excessivo de telas pode atrapalhar a criatividade, o uso livre ali da criatividade da criança em outras atividades? Conta pra gente. Bem, Gabi, as novas tecnologias e essa interatividade no cotidiano têm causado mudanças em vários aspectos da vida da pessoa, né? No aspecto emocional, no aspecto pessoal, no aspecto comportamental, na família e na escola. Então, as tecnologias trazem inúmeros benefícios, como prazer, troca, comunicação, aquisição de conhecimento, mas também pode trazer inúmeros prejuízos, como o contato com estranhos, acesso à pornografia, pedofilia, a cyberbullying e etc. Né? As crianças estão com uma porta aberta para o mundo. Então, os pais, nesse caso, são responsáveis pela vida digital dos filhos, né? Então, o mais importante é que as crianças sejam orientadas pelos pais. A Maia já é um fruto da geração alfa, que é uma geração já 100% digital. Então, os pais têm que ter a capacidade total de supervisão e orientação
de como vão inserir as tecnologias na vida dos jovens, né, e das crianças, para que elas possam ter um equilíbrio entre esses benefícios e precaução dos prejuízos que elas podem vir a ter. Então, nesse caso, essa pergunta que você fez, é importante que os pais privilegiem muito a vida real ao invés da virtual, porque a criança precisa de conviver com outros amiguinhos para poder desenvolver a socialização, compartilhar os seus brinquedos, os seus materiais, compartilhar comida, adquirir autoconfiança, adquirir segurança e socialização, que é o mais importante. E isso, essa interatividade dentro da tecnologia, ela não é capaz de desenvolver. Ok, doutora. E a gente pode dizer que existe uma relação entre o uso excessivo de telas e a dificuldade de concentração dessa criança e até na atividade de criatividade de longa duração? Olha, a criança tem que ter essa capacidade. Por exemplo, os educadores têm que saber como orientar o que vão inserir na vida dos jovens, porque tem tudo a ver com as funções executivas de concentração, educação, memória. E o educador é que deve ser capaz de orientar a introdução dessa tecnologia na vida da criança, fazer com que ela tenha acesso a jogos que desenvolvam a memória, desenvolvam as suas capacidades. E isso é muito importante para que ela vá se educando digitalmente. Inclusive, até a Maia, ela pode, enquanto não for viajar, fazer essa inclusão lá no Carrossel do Louvre, ela pode fazer viagens virtuais. E os amiguinhos dela também, eles vão poder acessar todos os museus do mundo virtualmente, sem nem precisar sair de casa. Então, essa é uma grande possibilidade que a tecnologia nos oferece, né? Tá certo, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente vê a relevância da importância desse assunto, né? Do uso excessivo de telas, como a gente controlar isso, como os pais podem e devem controlar, mas a gente vê também a possibilidade de um uso saudável da tecnologia. A gente te agradece aqui a sua participação no Identidade, doutora. Obrigada a vocês. E depois, se mais no final vocês quiserem que eu dê algumas dicas para como os pais podem inserir esse uso digital na vida dos menores de idade, vocês fiquem à vontade Por para favor, perguntar. pode falar por agora, por favor. Então, os pais e maiores de idade são responsáveis pela vida digital das crianças e dos jovens, né? Ninguém pode acessar a internet sem supervisão de um adulto, quando for menor de idade. Então, por exemplo, redes sociais só a partir dos 13 anos. Os pais têm que cuidar da reputação desses jovens nas redes sociais. Por exemplo, a Maia deve ter uma páginazinha com todo esse trabalho dela, mas isso tudo tem que ser postado em relação ao que ela vai postar, o que vai acessar, né? Colocar o computador na sala para que fique próximo à passagem de todo mundo, para todo mundo veja o que a criança está acessando, com quem que ela está conversando, que elas estão expostas a pedófilos, etc., né? Então, ensinar a criança a se responsabilizar pelo lixo eletrônico, e ter bom senso ao usar a tecnologia, não usar todos os dias e por muitas horas, não usar para acessar qualquer coisa, ficar em rede social perdendo tempo. Ela tem que acessar com fundamento e com coisas interessantes que vão acrescentar na vida dela. E também os pais têm que orientar quanto às posturas imobiliárias que elas vão usar cada uma das tecnologias, porque nessa idade, se elas começarem a usar o computador com a postura errada, durante muitas horas, elas vão ter prejuízo na sua coluna cervical, na sua coluna lombar, vão ter artrites, movimentos repetitivos nas articulações, problemas de visão. Então, se os pais não estiverem atentos à ergonomia digital, tanto para usar o celular, quanto para usar o computador e o seu ambiente de trabalho, eles vão desenvolver, em médio e longo prazo, problemas físicos e também problemas emocionais, que tem muito a ver com depressão, verdade. angústia, nervosismo e tudo isso. Então, os pais têm que ficar de olho o tempo todo em todas as atividades
digitais que esses menores de idade vão estar fazendo ao longo todo da sua vida. Tá Para isso, os certo. pais vão conhecer. É verdade. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação, viu? Uma boa noite para você. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. Inclusive, gente, a Camila comentou que fica de olho aí, monitora tudo que a Maia vê na internet, né? Isso é extremamente importante. E a gente vai para uma breve pausa aqui, mas depois do intervalo a gente continua com a conversa com a Maia e a Camila. Eu te espero. O meu maior sonho também é sair num livro que a professora dá aula de arte. E eu tô realizando, né? É muita felicidade, né? A gente fica muito orgulhoso dela e principalmente pela dedicação dela, né? Porque é uma coisa muito natural. A Maia quis isso, ela que correu atrás. Nem eu, nem o pai somos do mundo da arte. A gente não vive arte aqui em casa, assim, dessa forma que a gente está vivendo hoje, né? Então, a Maia está mostrando pra gente esse mundo. A gente está indo a exposições, a museus, coisas que a gente não fazia antes. Identidade de volta nessa noite conversando com a Maia Veronese, uma garotinha de apenas 9 anos que vai ter os seus quadros expostos no Carrossel do Louvre em Paris, o museu mais famoso ali do mundo. Conversa boa, no bloco anterior a gente conversou também com a doutora Ana, uma psicóloga, doutora, explicando os malefícios do uso excessivo da tela. Mas a Camila, a mãe da Maia, faz esse controle, permite ali o uso de telas apenas em alguns momentos para que ela se desenvolva, para que ela solte a criatividade em seus quadros, seus desenhos, suas pinturas. E a gente volta a conversar com a Maia e a Camila. Boa noite novamente. Agora, que tipo de pintura que são as suas? Você se inspira em algum pintor? Eu me inspiro em alguns quadros no Monet, mas a maioria vem tudo da minha cabeça. E o que você gosta no Monet que você pega para você se inspirar? Então, eu gosto muito dos quadros, gosto da natureza que ele pinta. Tá certo. Agora, Maia, o que a pintura representa para você? O que você sente quando você pinta? Eu me sinto feliz, alegre, emocionada. E que momentos que você gosta de pintar? Existe algum momento que você tem mais prazer? Então, eu gosto muito de pintar de dia, mas eu gosto mesmo de pintar de noite. E existe algum período que você não gosta de fazer isso? Existe, à tarde. De Não tarde. gosto de pintar à tarde. E o que você gosta de fazer além de pintar? Que brincadeiras que você gosta? Conta um pouco para mim. Eu gosto de andar de bicicleta, ir pra escola, ir na praia, gosto de brincar, gosto de brincar com os cachorros. Ah, que legal. A convivência com os bichinhos faz muito bem pra gente, né? Agora, Maia, como é que você sentiu aí ao saber que as suas telas vão estar no Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre? Qual foi o sentimento que veio no seu coração? Eu fiquei muito feliz, muito emocionada, né, ao saber essa notícia. Muito, muito feliz. A Maia sempre quis expor, né? Ela, quando começou a pintar, ela me disse uma vez que queria, que um dos sonhos dela era ter um quadro dela no mesmo lugar que o Monet tem. E aí eu falei, Maia, quem sabe um dia você vai fazer exposição em algum lugar grande, ou uma galeria, ou algum museu. Isso foi lá no início, a gente nem cogitava nada disso do que está acontecendo, né? E aí tá aí agora, né? Tá expondo em galerias, vai expor no Carrossel do Louvre e vai participar de uma exposição também muito legal agora, que a gente começou já a divulgar na rede social dela, que é uma exposição só de mulheres. E vão ser alguns países, né? Serão 3 países. Depois, logo, logo, a gente também divulga melhor essa exposição. Além de ter os seus quadros expostos, junto ali do Monet, por exemplo, que outro sonho você tem que está relacionado a um livro e que está sendo realizado? Conta pra gente.
O meu maior sonho também é sair num livro que a professora dá aula de arte. E eu tô realizando, né? Isso, a Maia dizia que ela queria. Porque como é que foi essa história? Ela estava em sala de aula, foi quando ela conheceu a história do Monet e a professora falando sobre Monet. E ela disse que um dia ela queria que uma professora falasse sobre os alunos dela também, que ela também estivesse em um livro. E isso vai acontecer agora, né? Ela vai sair no livro da Vivemos Artes, que vai ser lançado lá no Carrossel do Louvre, no primeiro dia de exposição. E além disso, ela vai sair em um outro livro que faz parte dessa exposição só de mulheres, que a gente ainda vai falar sobre isso também. Então a Maia está aí com 2 livros, né? Praticamente saindo. Muito inspirador, hein? Camila, como é que você se sente vendo a sua filha conquistando os sonhos dela tão nova? E a gente é muita felicidade, né? A gente fica muito orgulhoso dela e principalmente pela dedicação dela, né? Porque é uma coisa muito natural. A Maia quis isso, ela que correu atrás. Nem eu, nem o pai somos do mundo da arte. A gente não vive arte aqui em casa, assim, dessa forma que a gente está vivendo hoje, né? Então, a Maia está mostrando para a gente esse mundo. A gente está indo a exposições, a museus, coisas que a gente não fazia antes. Curioso Então, como a escola também é inspiradora, né? Os professores, foi através da sala de aula, da professora mostrando os quadros de Monet que ela tomou gosto por isso e tem se desenvolvido. Agora, Maia, além do Brasil e da França, você já tem as suas obras expostas em Portugal também, né? Qual outro país que você quer alcançar aí, que a sua arte chegue? Tem algum que você goste? algum país que você... Na Austrália. Na Austrália, então? Do outro lado do oceano, do outro lado do mundo. Sim. Ela vai ter uma exposição, ela teve essa exposição em Portugal, vai ter uma exposição em Dubai, em Barcelona e Los Angeles também. Nossa, muito legal. É muito bom ver, assim, uma criança tão talentosa que, com certeza, alguém que está assistindo ao Identidade hoje pode se inspirar e ver que Deus, né, dotou todas as pessoas de talentos e a gente pode descobrir qual é o nosso dom, como a Maia tem descoberto aí o dom dela, o talento para a pintura, para o desenho, que você possa realmente realizar os seus sonhos e fazer além, né, expor as suas artes, a sua obra em outros países também. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui, desejar uma boa noite e sucesso para vocês, viu? Obrigada. Pelo convite, né, Maia? Uhum. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite. Obrigada mais uma vez. E para você que está em casa, se inspira aí sobre essa história da Maia. Você pode acompanhar o Identidade nas mídias sociais também, no YouTube da Rede Novo Tempo e também no ntplay.com. Aproveita e compartilha aí essa história, esse programa para outras pessoas poderem ver. E a gente se encontra sempre, de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, com histórias inspiradoras como a de hoje. Amanhã a gente tem mais outras histórias para você. Até mais!